Dragon Shinori. Volume 1, Capítulo 2, 1, O Encontro com o Eremita da Floresta e seu início. Parte 1. A cidade acadêmica de Arcasal é uma cidade relativamente nova, construída há cerca de 10 anos. A cidade foi construída com fundos e tecnologia doados por vários países do continente Arkmel, tendo a Academia Solminati como centro, com cada distrito construído ao seu redor. A Academia Solminati, suas organizações afiliadas e instalações de pesquisa são construídas na parte central da cidade, enquanto as instituições políticas, incluindo os escritórios administrativos que governam a política da cidade, e os nobres ricos de vários países que organizam essas instituições políticas vivem na zona norte da cidade. A parte oriental da cidade é o bairro residencial, onde vivem os dormitórios estudantis pertencentes às academias e muitos cidadãos comuns. A parte sul da cidade é o distrito comercial, onde se reúnem comerciantes e mercadorias de todo o mundo, formando o centro da economia da cidade. Há também uma guilda de aventureiros, onde os alunos podem conseguir empregos dependendo de sua classificação. A parte oeste da cidade é o distrito dos artesãos, onde muitos artesãos se reúnem. Ferreiros, artesãos, costureiras e outros artesãos que utilizam as habilidades de seus respectivos países estão engajados em uma luta diária pelo seu sucesso. Fora da cidade, uma grande rodovia atravessa a parte sul da cidade, e estradas estreitas continuam ao norte, leste e oeste. No entanto, além das estradas, densas florestas se espalham, impedindo a entrada de pessoas na cidade. Florestas Pazin. Também conhecida como a Floresta do Vazio, esta floresta era originalmente uma zona intermediária entre duas grandes potências, o Império Cremazone e o Reino Forcina. Embora nenhum dos países reivindicasse a propriedade da terra, devido ao fato de poderosas bestas demoníacas habitarem densa floresta, a área já foi limpa e um caminho aberto na floresta foi feito para a construção de Arcasal. A floresta é habitada por vários tipos de bestas demoníacas, desde aquelas que podem ser derrotadas por pessoas comuns até aquelas tão poderosas que até aventureiros veteranos têm dificuldade em acompanhá-las. No entanto, bestas poderosas geralmente são encontradas nas profundezas da floresta e não aparecem nas cidades e estradas. Profundamente em tal floresta, em um canto remoto da floresta, cercada por árvores altas como gigantes, havia uma cabana que parecia estar escondida dos olhos do público. Normalmente, tal lugar seria quieto, apenas com o farfalhar das folhas e a tagarelice dos animais sendo ouvidos. No entanto, agora, houve um som alto e agudo de metal batendo contra metal. A fonte do som eram duas sombras que se chocavam na frente da cabana. Um deles era um aluno do fundo do poço, Nozomu Bontis. A outra era uma velha que, como Nozomu, carregava uma katana na mão. Seu cabelo havia perdido completamente a cor e ficado grisalho, e rugas estavam marcadas em seu rosto. O nome dela era Shino, e ela claramente atingiu a velhice. Ambos estavam empunhando a mesma arma. Ambos estavam empunhando katanas genuínas e desembainhadas, não as espadas falsas usadas na escola. Ambos empunhavam suas katanas sem hesitar, armas que com certeza infligiriam ferimentos graves em seus oponentes caso fizessem um movimento errado. Clang! As lâminas colidiram umas com as outras, e o corpo de Nozomu foi arremessado para trás pelo impacto. Eka, isso não foi o suficiente, hein? A velha rapidamente deu um passo à frente e balançou o punho impiedosamente na bochecha nua de Nozomu, ao que Nozomu tropeçou com o impacto. A visão de Nozomu ficou em branco quando sua cabeça foi sacudida pelo golpe. A parte superior de seu corpo então balançou para o lado. Nozomu retraiu reflexivamente os braços sobre o corpo enquanto sua visão escurecia e torcia o corpo para se preparar para o impacto. No momento do impacto, quando metade de seu corpo atingiu o chão, Nozomu rolou no chão sem diminuir o impulso e tentou se levantar imediatamente. Mas antes que Nozomu pudesse se levantar, a velha perseguiu e desceu sua katana sem hesitar. Nozomu desistiu de tentar recuperar a postura. Ele concentrou seu ki nas pernas e os liberou de uma só vez.
Kijutsu Passo Flash. Um Kijutsu no qual o Ki concentrado nas pernas é liberado e uma poderosa aceleração é alcançada instantaneamente. Acelerado em um instante, Nozomu correu para o lado de Shino e tentou escapar. No entanto, Shino também ativou imediatamente seu Flash Step da mesma forma que Nozomu. Com uma aceleração que superou em muito a de Nozomu, ela foi mais à frente dele, e quando ele percebeu, ela já havia abaixado os quadris e estava em posição de sacar sua katana. Você é lento. Ao pronunciar tais palavras, a katana embainhada de Shino, que estava em sua cintura, foi puxada em um flash. Um forte arrepio percorreu a espinha de Nozomu e, no momento seguinte, a katana de Shino foi desembainhada. Nozomu rapidamente relaxou as pernas e jogou o corpo para baixo. O flash da katana de Shino passou pela cabeça de Nozomu por um fio de cabelo, cortando alguns fios de seu cabelo. Em seguida, a lâmina de Ki voou ao longo da trajetória do corte, cortando várias árvores grandes em linha reta. Kijutsu Fantasma. Uma técnica na qual a katana é coberta com Ki extremamente comprimido e lançada com um golpe rápido. Seu conceito é simples, mas o Ki extremamente comprimido é difícil de perceber e, como voa a uma velocidade muito alta, pode pousar quase instantaneamente após a katana ser puxada a uma dúzia de metros. Como se pôde ver, o Ki altamente comprimido tem poder de corte suficiente para cortar até mesmo uma grande árvore, e se um humano recebesse tal golpe, seria definitivamente fatal. Enquanto as árvores batiam e desmoronavam, Shino balançou sua katana acima da cabeça de Nozomu em sua perseguição. A katana, como o fantasma lançado anteriormente, emitia um brilho de Ki extremamente comprimido. Diante da katana balançada, Nozomu também colocou toda a sua força em sua própria katana, por um instante tensionando os músculos de suas pernas, que estavam relaxadas, para receber o golpe de Shino de frente. Clang! Um som ensurdecedor de impacto soou quando Nozomu e Shino estavam envolvidos em espadas cruzadas de curto alcance, competindo um contra o outro. Sheixo! Você está tentando me matar. Se eu quisesse te matar, eu teria feito isso no momento em que você tentou escapar. Eu deliberadamente contornei sua manobra evasiva e preparei meu próximo ataque para você ver, então é natural que você seja capaz de detê-lo. Nozomu ficou irritado com o uso claramente excessivo das técnicas. Shino, por outro lado, afirmou sem se ofender que se ela tivesse a intenção de matá-lo, ela já o teria feito. A velha era mestra de Nozomu na arte do Katana Jutsu, um vagabundo que vagava por esta floresta antes da construção de Arcazon. Sua habilidade era excepcional e, apesar de sua idade avançada, ela era mais habilidosa do que qualquer outra pessoa que Nozomu já conheceu. Sob a orientação da velha, Nozomu foi totalmente treinado em Katana Jutsu. Literalmente, colocando sua vida em risco. Como resultado, Nozomu passou a ser considerado por Shino como um espadachim razoavelmente bom. Mas mesmo assim, a diferença de habilidade entre Shino e Nozomu era aparente. HMPH. No meio de sua brincadeira, Shino momentaneamente colocou força em seus braços e fez um movimento para tentar passar. Nozomu, julgando que era inútil resistir ao aumento momentâneo da pressão pela força, mudou seu corpo e tentou se afastar, mas naquele momento, Shino relaxou a força que ela colocou em seus braços e entrou no alcance de ataque de Nozomu. H. Antes que Nozomu pudesse recuperar sua postura após ser pego em uma finta, Shino cortou impiedosamente as pernas de Nozomu. Go! Shino levantou sua katana na frente de Nozomu, que estava prestes a cair no chão. No entanto, Nozomu rapidamente assumiu uma postura defensiva e rapidamente recuperou sua postura. De sua posição ajoelhada, ele rapidamente retraiu sua katana, assumiu uma postura de estocada e ativou seu flash step. Ele então levantou sua katana e lançou um ataque horizontal em direção ao abdômen agora exposto de Shino. Mu! Diante do contra-ataque de seu discípulo, o rosto de Shino se contorceu por um momento. No momento seguinte, o corpo de Shino desapareceu da visão de Nozomu e, ao mesmo tempo, um forte peso caiu sobre suas duas mãos.
O peso, como se uma pedra tivesse sido colocada em cima deles, forçou a katana que ele havia empurrado a cair das mãos de Nozomu, empurrou-a para baixo e perfurou o chão. Vá! Acabou. Ao ouvir a voz de Shino, ele viu sua mestra apontando a ponta de sua katana para seu pescoço. Ela sentiu o ataque que estava prestes a ser feito contra ela, então ela imediatamente moveu seu corpo para o lado no tempo do ataque de Nozomu com ela flash step, e então com o pé levantado, ela pisou na katana que se aproximava. A perda é minha. Nozomu ficou irritado com o comportamento excêntrico de seu mestre, mas ele admitiu honestamente a derrota quando a katana foi pressionada contra seu pescoço. Depois de confirmar a rendição de seu discípulo, Shino lentamente devolveu a katana bainha em sua cintura. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. É bom que você viu uma abertura em seu oponente e agiu imediatamente, mas você foi um pouco precipitado. Shisho é muito forte. Apenas Shisho pode reagir de tão perto. Nozomu levantou-se lentamente, sacudindo as folhas secas de seu corpo. Do que você está falando? Você estava desesperado em seu último ataque, não estava? Todo o seu corpo mostra sinais óbvios disso. Era natural para mim contra-atacar. Nozomu ficou em silêncio em resposta às palavras precisas de Shino. Na verdade, Nozomu também não achava que chegaria a tempo, mas suas ações reflexivas o fizeram escolher atacar. Nozomu, está quase na hora do jantar. Enquanto você está correndo, vá buscar comida para o jantar. Esse foi o fim da instrução. Como se dissesse isso, Shino colocou as mãos nos quadris e apontou para a floresta com o dedo indicador. A rotina de Nozomu no final do treino era fazer uma corrida leve para relaxar o corpo. Claro, claro. Só se eu conseguir encontrar, que diabos? Quando seu mestre lhe disse para ir buscá-lo, você tem que obtê-lo. Tão irracional, não havia garantia de que alguém encontraria o alimento desejado na caça e na coleta. Mas o brilho nos olhos de Shino quando ela olhou para Nozomu era sério. Se você não conseguisse comida, eu te daria uma surra, ela declarou enquanto levantava a sobrancelha e soltava uma pressão silenciosa com um sorriso assustador no rosto. Nozomu suspirou com tal irracionalidade de seu mestre e correu para a floresta. Ao ver as costas de Nozomu, as sobrancelhas levantadas de Shino se transformaram em uma expressão melancólica. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer, mas já está um pouco melhor. Pensando em seu discípulo que já estava fora de vista, Shino murmurou para si mesma baixinho. Em sua mente, ela se lembrou da primeira vez que conheceu Nozomu. Foi há cerca de 1 ano e meio. Tudo começou quando Shino estava explorando a floresta e ouviu o som de espadas balançando de longe. A área ao redor da cabana de Shino era perto de Arcazan, mas era uma área habitada por bestas demoníacas relativamente poderosas, e pessoas comuns raramente vinham a essa área. A fim de descobrir quem chegou a tal lugar, ela se dirigiu para a fonte do som e lá encontrou Nozomu balançando sua espada em frustração. O que esse jovem estava fazendo em uma floresta tão perigosa? Um pouco intrigado, Shino observou por um tempo, mas Nozomu naquele momento estava em um estado terrível, para dizer o mínimo. Sua tez estava sem vida, seus músculos eram magros e secos, e suas bochechas estavam encovadas e ocas como se ele estivesse morrendo de fome. A pele de suas mãos estava rasgada e arrancada, e suas juntas estavam inflamadas. A cada golpe de sua espada, seu corpo convulsionava e ele perdia o equilíbrio. Ele estava extremamente cansado e desnutrido, claramente resultado de treinamento excessivo. Sua condição era tão ruim que Shino decidiu interrompê-lo, dizendo-lhe que não adiantava continuar seu treinamento, mas ele ignorou os avisos de Shino e não deu sinais de parar. Ele era tão magro que quase parecia uma múmia. No entanto, as emoções negras negativas que emanavam de seus olhos eram a única coisa que dirigia o corpo do menino. Ele foi abandonado por sua namorada, descaradamente condenado ao ostracismo na escola e ridicularizado por outros. A realidade de que ele não poderia voltar para sua cidade natal e o fato de que seu futuro foi completamente destruído devido à manifestação de supressão de habilidade.
O ambiente extremamente estressante causado por múltiplos fatores o levou a agir por desespero a ponto de ter seu raciocínio prejudicado, acumulando treinamentos sem sentido e comportamentos autodestrutivos. Enquanto isso, em seus olhos nublados, Shino podia se ver dentro dele, tendo sido afastada de sua cidade natal, e ela não pôde deixar de sentir um terrível desconforto. E então, HMPH. Ela cuspiu imediatamente e deixou o local. Depois disso, ela decidiu ignorá-lo e não chegar perto de seu local de treinamento, mas com o passar do tempo, em vez de desaparecer, seu desconforto se intensificou e se transformou em uma sensação de inquietação, como se estivesse sendo estrangulada com uma bola de algodão. Os olhos de Nozomu, que continuavam aparecendo em sua mente mesmo quando ela tentava não pensar nisso, a fizeram pensar: oh, Deus! Aquele pirralho estúpido! Ela foi verificar Nozomu e descobriu que ele estava sendo atacado por bestas demoníacas. As bestas que atacaram Nozomu eram bestas demoníacas do tipo cachorro chamadas Wild Dogs. Eles prejudicam os humanos e podem ser encontrados em todo o continente. Cães selvagens são bestas demoníacas de baixo escalão e, embora um único cão selvagem possa ser derrotado por uma pessoa comum, eles geralmente são encontrados em grupos de vários a uma dúzia ou mais, tornando-os uma ameaça tão grande quanto os dragões para Nozomu, que estava no auge de sua exaustão naquele momento. Devido à extrema fadiga e perda de sangue de feridas por todo o corpo, os movimentos de Nozomu tornaram-se lentos em um piscar de olhos. Os Wild Dogs então morderam os membros de Nozomu na tentativa de acabar com sua presa que se movia lentamente. Ele estava em uma situação desesperadora. Seus 2 membros estavam gravemente feridos, ele estava preso ao chão e não havia ninguém por perto para ajudá-lo. Em meio a tudo isso, ele se rendeu ao fato de que a besta estava prestes a despedaçá-lo. Com obscura resignação e desespero brilhando em seus olhos. No momento em que ela viu isso, Shino imediatamente se mudou para os campos de caça dos Wild Dogs e cortou as cabeças de todas as bestas demoníacas que atacaram Nozomu. Ah, que pena! Quão insano seria para mim ajudar uma pessoa com tanta fome de morte! Shino confrontou Nozomu com um tom de voz odioso, frustrado por ser movido por uma pessoa tão inaceitavelmente imatura. Agora então, você, o sujeito inexperiente ali. Suas habilidades com a espada são tão terríveis que não suporto olhar para elas. Se você quiser morrer, vou deixá-lo morrer que você puder brandir sua espada um pouco melhor. Bem, há uma chance de você morrer antes de poder balançá-lo corretamente, Shino acrescentou enquanto sorria provocativamente. Uma semana depois, em frente a uma pequena cabana no meio da floresta, havia um menino empunhando uma katana em vez de uma espada. Uma leve faísca de vida retornou àqueles olhos que buscavam a morte. Eu tenho treinado por 1 ano e meio desde então, apenas por conveniência, e ele se transformou em um monstro infernal. Mesmo do ponto de vista de Shino, Nozomu estava ficando mais forte. Foi muito além das expectativas dela. Será que ele sabe o que está fazendo? O que significa ser capaz de enfrentar minha espada de frente? No treinamento de combate anterior, quando Shino estava lutando contra Nozomu, o que envolvia sua katana era uma lâmina de ki extremamente comprimida que estava no mesmo nível de fantasma. Era uma lâmina que poderia facilmente cortar o aço apenas tocando-a. Fantasma Clash, um Kijutsu, técnica de Ki, no qual o Ki que é originalmente liberado como uma lâmina voadora de Ki, é mantido dentro da lâmina para manter sua nitidez. A técnica de envolver Ki na própria arma é uma técnica básica em Kijutsu, mas como é básica, há muito espaço para melhorias. O fato de a lâmina de Ki de Nozomu poder competir com a lâmina de Ki de Shino significava que sua lâmina de Ki também tinha o mesmo nível de nitidez e densidade da lâmina de Shino. Se os efeitos de supressão de habilidade fossem levados em consideração, suas outras técnicas alcançaram um nível não muito diferente do de Shino. Isso foi bastante notável, considerando que tinha sido apenas 1 ano e meio.
Claro, devido às peculiaridades físicas iniciais de Nozomu, ele era mais adequado para usar espadas curvas do que as espadas retas originalmente usadas no continente. No entanto, ela acreditava que o que o tornava forte era seu próprio esforço e, principalmente, sua consistência, que o mantinha comprometido com a tarefa com tudo o que tinha. Ele pode desistir em breve ou perder a vontade de viver novamente sob um treinamento tão rigoroso. Ou assim pensei, mas aquele discípulo idiota passou por meu treinamento infernal. No início, ele fazia apenas movimentos simples ao longo do dia e corria pela floresta. Naturalmente, ele foi atacado por bestas demoníacas. Ela cuidou secretamente daqueles que eram muito difíceis para ele lidar, mas para a maioria dos monstros que o atacaram, ele foi capaz de lidar com eles sozinho. Depois que o treinamento básico foi concluído, o próximo passo foi o treinamento de combate real. Naturalmente, Shino jogou todas as habilidades que possuía em Nozomu na medida em que ele estava à beira da morte. Ossos quebrados, vômitos e desmaios eram a ocorrência usual. Mesmo assim, Shino nunca diminuiu a intensidade do treinamento, mas sim o fez continuar treinando mais forte. Uma pessoa comum teria desistido em menos de uma semana. Mas Nozomu perseverou. Mas isso não resolveu o problema principal que estava em sua mente. Ele simplesmente conseguiu evitar olhar para isso porque continuou a concentrar toda a sua atenção no treinamento à sua frente. Ele ignorou todos os seus problemas e mergulhou apenas no treinamento a ponto de até esquecer que estava buscando a morte. Como resultado, o domínio das técnicas de katana de Nozomu melhorou tremendamente. Ele não sofreu mais ferimentos graves, como ossos quebrados, mesmo quando lutou com Shino. No entanto, a razão pela qual seu desempenho na academia não melhorou, apesar de suas habilidades, foi em grande parte devido à sua supressão de habilidade. Suas habilidades físicas e mágicas eram severamente restritas e ele quase não tinha poder mágico, de modo que não conseguia nem usar magia básica. Mesmo quando ele foi capaz de usar o Kijutsu para fortalecer suas habilidades, teve pouco efeito, e mesmo quando ele foi capaz de fazê-lo, foi apenas por um fio de cabelo. Para compensar essa desvantagem, ele melhorou suas técnicas de katana e controle de ki, mas as técnicas que ele dominou eram inevitavelmente muito mortais, e seu poder de matar extremamente alto significava que não podiam ser facilmente usadas no treinamento de combate da escola. Felizmente, seu físico geral e trabalho de pés não foram afetados por sua supressão de habilidade. Ele foi capaz de treinar completamente seu corpo e trabalho de pés. No entanto, devido à sua baixa eficiência de Kijutsu e outros aprimoramentos de magia, suas habilidades gerais ainda não pareciam ser suficientes e, se seus oponentes fortalecessem suas próprias habilidades com magia ou Ki, seus oponentes o superariam completamente. Simplesmente não funcionaria. Além disso, o problema não era apenas sua supressão de habilidade. Acima de tudo, havia a questão da mente. Outro problema que Shino temia era que Nozomu desconhecia seu próprio escapismo. Ele apenas se concentrou no treinamento e não demonstrou ou exibiu as habilidades que havia adquirido. Ele ignorou completamente os problemas que realmente precisava enfrentar, empurrando os problemas para o limite de sua mente e nem mesmo tentando prestar atenção neles. Foi uma espécie de fuga da realidade. As técnicas que ensinei a ele têm alto poder de matar, mas ainda existem muitas maneiras de usá-las se ele quiser apenas demonstrar suas habilidades. Mas a razão pela qual ele ainda está escondendo é porque ele tem seus próprios problemas. Tudo bem se ele empunhar a katana apenas para se distrair dos problemas que tem. Mas chegará um momento em que Nozomu terá que enfrentar os problemas que tem. O que você está vivendo? O que faz você se esforçar para ser forte? Em outras palavras, sua força motriz será questionada. Se alguém desenvolvesse força sem uma força motriz, acabaria sendo arrebatado por essa força. E a força motriz de Nozomu foi destruída uma vez. Ele escapou da realidade, repetindo um treinamento rigoroso e até se afastou de seu próprio escapismo.
Não foi difícil para Shino imaginar que essa era precisamente a razão pela qual ele tinha um medo instintivo da interação humana e se isolava até na escola. Não estou dizendo que fugir é ruim. Mas se alguém se afastar mesmo do fato de estar fugindo, no final, não será capaz de se recuperar. Quando essas palavras saíram de sua boca, Shino sentiu um pensamento amargo explodir em seu peito. O passado sombrio que ela estava escondendo dentro de si. A razão pela qual ela decidiu se esconder nesta floresta também começou com o chamado escapismo. Eu não estava qualificado para repreender meu discípulo. É por isso, lembrando-se do espinho em seu peito, Shino resistiu ao desejo de arranhar seu peito cerrando o punho. Tudo que tenho é este estilo Mikagura de Katana Jutsu. Vou passá-lo para ele. Vou deixá-lo para trás para que meu último discípulo possa se libertar de suas correntes algum dia. Pensando no passado que nunca voltaria, Shino olhou profundamente na floresta para onde Nozomu havia fugido. Bem, então vamos ver como meu discípulo ingrato está. Se ele se envolvesse como uma estranha besta demoníaca em seu caminho, seria problemático mais tarde. Meu Deus, que discípulo problemático! Soltando um palavrão impotente, Shino pulou de onde estava. Saltando sobre os galhos das árvores da floresta, ela perseguiu Nozomu. Um sorriso zombeteiro passou por seus lábios enquanto ela corria, sem o conhecimento de seu discípulo.